Meu nome é Isabelle Valverde Silva. Estou na quinta fase do curso de História Bacharelado. Fui orientanda da professora Luciana Rossato, no Laboratório de Ensino da História. A presente pesquisa faz parte do projeto A Imprensa e os Jovens, representações sobre a juventude vinculadas na imprensa brasileira, 1960 a 2000. E o artigo que produzi, em conjunto com a professora, está intitulado O Jornal Mundo Jovem e a Preparação da Juventude para a Redemocratização do País, durante a década de 80. Durante a pandemia, foram realizadas reuniões através do Google Meet, para que dessa forma organizássemos os procedimentos necessários para adequar o texto. O objetivo do artigo foi analisar o posicionamento do mundo jovem sobre as questões políticas que estavam sendo debatidas na década de 1980, marcada pelo processo de reabertura política com o final dos governos militares e as eleições diretas para presidente. Para alcançar este objetivo, foram analisadas 41 reportagens publicadas de 1980 a 1989. As fontes analisadas foram obtidas por meio do acervo digitalizado em CD-ROM, disponibilizado gentilmente pelos editores do jornal, localizado no campus de Porto Alegre da PUC do Rio Grande do Sul. Ao terminar o artigo, ele foi enviado para a revista o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e está sendo analisado quanto à aprovação para a publicação. O jornal O Mundo Jovem foi publicado de 1967 até quase a metade da segunda década dos anos 2000. De 1967 a 1972, ele era vinculado à Igreja Católica, e foi a partir de 72 que esse vínculo foi estabelecido com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Portanto, os temas gerados pelo jornal circundavam assuntos que envolviam os princípios e valores dos jovens católicos, além das questões políticas da época. O artigo abrange os anos 80, uma década cujas mudanças eram recorrentes. Então busquei dar uma introdução sobre o jornal, suas principais seções, e posteriormente começo a trazer as maneiras que o jornal trabalha com a política, sendo escrito sobre a trajetória dos partidos políticos, apresentação de candidatos, discussões sobre a Constituinte em 1986 e até mesmo explicitando a importância do voto. O jornal se preocupa em explicar como realizar o voto para a presidência, que era algo que não era realizado desde a década de 1960, antes da instauração da ditadura militar. Portanto, o jovem nunca havia realizado tal votação. A eleição de Tancredo Neves também foi debatida no jornal, e a periodicidade das postagens referentes à Constituinte e a cobrança ante a instituição e mudanças referentes a ela. As eleições diretas eram sempre lembradas no jornal, e seu posicionamento a favor dela era recorrente. Também realizei análise sobre os elementos de 5 capas ao longo da década e sobre suas matérias principais. Durante a análise das capas, foi levado em conta o período de publicação, as cores escolhidas, os temas e títulos ligados diretamente com o contexto histórico. E trouxe as vinculações à juventude, que era apresentada como os grandes agentes de mudança social, cidadãos que podem fazer a diferença nesse mundo sem o espectro ditatorial. Gostaria de agradecer o apoio financeiro da FAPESC, ao DESC, à FAED e ao Laboratório de Ensino de História, pela oportunidade de produzir o meu artigo. A orientação da professora Luciana Rossato, o companheirismo e apoio ante o contexto de pandemia. O título do resumo ficou O posicionamento do jornal Mundo Jovem, a preparação da juventude para a redemocratização do país, durante a década de 80. Muito obrigada pela atenção de todos.